Olá, esse é o canal Estou em Londres, que eu chamo carinhosamente de Estou em Casa. Hoje eu vou mostrar mais uma receita típica aqui da culinária britânica, mas dessa vez vai ser uma receita doce. Aliás, é a primeira receita doce que eu mostro aqui no canal. E a receita que escolhi para que fosse a primeira é crumble. Crumble é uma espécie de torta da qual a base é de frutas e aí por cima, para cobrir essas frutas, vai uma farofa doce, o crumble. E esse prato ele é assado no forno. E a receita que eu vou mostrar hoje é apple crumble, tá? Então eu vou fazer um crumble aí de maçã. Esse é o mais popular, mas dá pra fazer com outras frutas também. Essa receita aí ela é muito de caderninho e cada família aí vai ter a sua própria receita com as suas dicas e toques especiais. Mas eu vou ser bem básica aqui e vou fazer essa receita da forma mais simples e com menos ingredientes. Tá, então agora vamos aos ingredientes que eu usei aqui para minha apple crumble. 5 maçãs, 125 gramas de manteiga sem sal, aí eu corto em cubos e congelo. Depois explico. 2 xícaras de farinha de trigo, a minha xícara aqui tem 250 ml, 3 colheres de sopa de açúcar. Só isso. Com essa quantidade de maçãs que eu usei, rendeu aí um apple crumble para 2 pessoas. Vou começar com as maçãs. Eu as descasco e pico elas em cubos. Mas eu pico em tamanhos irregulares porque eu quero uns pedaços maiores e outros pedaços menores. O que eu quero no final, quando o meu crumble fica pronto, eu quero uns pedaços inteiros de maçã, mas eu quero outras partes que ele já esteja desmanchando. Com todas essas minhas maçãs picadas, agora eu vou colocar numa frigideira e aqui eu usei na boca maior do meu fogão, só que fogo baixo, o mais baixo que der. Eu coloco 1 colher de açúcar e um splash de água, mas muito pouco mesmo. Não é para ensopar essas maçãs, tá bom? Essa maçã que eu usei, ela é uma maçã crocante, doce, mas também azeda. Ou seja, eu não precisei colocar muito açúcar, eu também não precisei colocar limão, porque algumas receitas, dependendo da maçã que você usar, vai pedir aí um suco de limão e também umas raspinhas desse limão. E a maçã que eu usei se chama Brabant. Eu não sei dizer pra vocês qual aí do Brasil seria aí mais parecida com essa, mas procurem usar uma maçã que seja crocante, doce, mas também azeda. Se vocês quiserem usar a maçã verde nessa receita também dá, só que aí provavelmente vai ter que colocar um pouco mais de açúcar. E se vocês usarem uma maçã que for mais doce, não tiver nada de azedo, aí seria legal dar um toque aí com um suco de limão e umas raspas. Nesse momento, se vocês quiserem, também dá pra colocar algumas especiarias, mas como eu disse, eu quero fazer essa receita da forma mais simples. Eu não vou usar nada de especiarias, mas se vocês quiserem, pode colocar canela, cravo, noz moscada, o que vocês quiserem. Vou tampar agora a minha frigideira e isso vai cozinhar por cerca de 12 minutos, tá? Eu vou ficar sempre de olho, mas eu vou deixar ali paradinho. Agora vou fazer o crumble, ou a farofa. Pessoal, sobre a farinha e a manteiga. Se você colocar mais manteiga do que farinha, essa farofa ela vai ficar gordurosa. E se você colocar mais farinha do que manteiga, essa farofa vai ficar muito seca. Então tem que cuidar aí com as proporções para que a farofa fique no ponto certo, né? A manteiga precisa estar congelada. Por que precisa estar congelada? Porque se ela estiver só gelada ou em temperatura ambiente, na hora que eu for misturar essa manteiga na farinha de trigo e ficar amassando, essa manteiga ela vai derreter e isso não vai virar uma farofa, e sim uma massa. Nesse momento também eu não coloco o açúcar. No início a manteiga ela vai estar bem dura e difícil de manusear, mas manteiga ela amolece bem rápido. Outro ponto importante, eu só uso as pontas dos meus dedos para misturar essa manteiga aí na farinha de trigo. Por quê? Porque a nossa mão é muito quente. Se a gente usar a mão toda para misturar essa manteiga na farinha de trigo, a manteiga vai derreter muito rápido porque a nossa mão é muito quente. Então, para evitar que essa manteiga amoleça muito rápido, vamos usar aí só as pontinhas dos dedos porque as extremidades são menos quentes, né? Vai enviar menos calor aí para a manteiga. Misturo tudo até ficar esse ponto aí que eu tô mostrando para vocês. Vocês podem ver que o farinha de trigo já mudou a cor, né? Já tá mais com uma coloração mais amarelada.
A farinha também ficou toda úmida. Foi a proporção certa aí de farinha de trigo e manteiga. Agora sim chegou a hora de colocar o açúcar. Aqui eu usei 3 colheres de sopa. E misturo com a colher, porque de novo eu não quero usar as minhas mãos, eu não quero que essa manteiga derreta e isso se transforme numa massa doce. Uma dica para essa farofa, eu não fiz aqui, mas é uma dica bem bacana. Vocês, ao invés de usar o açúcar refinado, vocês podem usar o demerara. Com o açúcar demerara, essa farofa ela vai ficar mais sequinha e crocante. Fora que também o açúcar demerara vai trazer um sabor especial para a farofa. Você também pode adicionar essa farofa canela. Se você quiser também dá para colocar aveia ou granola, tudo para deixar mais saborosa e crocante. O meu crumble está pronto e agora eu volto pro fogão, checo aqui as maçãs e elas já estão no ponto que eu quero. Elas estão macias, mas não desmanchando, e outras ainda tem um pouquinho de crocante nelas. E é esse o ponto que eu quero, porque esse prato ainda vai ao forno. Outra coisa importante de observar é as minhas maçãs elas não soltaram muita água e elas também não estão sequinhas. Se tivesse soltado muita água, o que eu iria fazer é escorrer um pouco dessa água, deixar só um pouquinho mesmo, porque eu não quero que esse crumble fique encharcado ou ensopado. Então, se as maçãs que você usar soltarem muita água, o ideal é que você escorra um pouco dessa água, deixe só um pouquinho mesmo. Agora chegou a hora de montar. Eu acomodo essas maçãs no refratário. Acho legal comentar aqui também uma dica que eu vi um chefe inglês dando. Ele comenta que as proporções de farofa para fruta não são iguais, tem que ser mais farofa para a quantidade de fruta aí que você estiver fazendo. E eu fiz farofa demais. Sobrou pelo menos metade. Mas tudo bem, não tem problema. O que eu fiz foi guardar essa farofa que sobrou numa jarra e botei na geladeira. Então essa receita aí de farofa que eu mostro pra vocês, dá pra fazer um crumble maior do que esse que eu fiz. O meu forno já está pré-aquecido. Eu pré-aqueci por 15 minutos a 250 graus. Mas agora chegou a hora de colocar o crumble aí dentro do forno. Então eu baixo a temperatura para 175 graus e vou assar por 40 minutos. 40 minutos passaram e o meu apple crumble está pronto. A casa inteira tá cheirando a maçã, tá maravilhoso. E olha isso, deu muito certo. Tirou do forno, espera descansar pelo menos uns 20 minutos, tá? Porque isso vai estar muito quente. Então, além de você queimar a sua boca, você não vai sentir o sabor desse prato maravilhoso. Esse meu apple crumble não ficou encharcado, muito molhado, ele ficou úmido na medida certa. A minha farofa também, ela tá úmida, mas em cima ela ficou bem tostadinha, bem crocante. Saúde! A maçã, ela é docinha, mas o que prevalece na verdade é o azedinho dela, mas tá bem equilibrado, tá uma delícia. Eu gosto assim. O crumble também, ele ficou bem farofinha mesmo, do jeito que eu queria, tá com um sabor bem amanteigado, ai, tá uma delícia. A sugestão é: coma esse apple crumble ainda quentinho, servido com uma bola de sorvete de creme ou com uma nata batida, ou que pra mim é a melhor combinação, com um custard. E de preferência um custard caseiro. Esse eu mesma fiz e sério, gente, é muito fácil, é uma receita muito simples. E no Brasil eu não lembro também se encontra custard nos supermercados, mas de qualquer forma essa é uma receita que você pode fazer em casa, não tem mistério, é muito simples e eu vou mostrar aqui no canal. Só que é uma receita para um próximo vídeo.
sensacional. Os britânicos sabem o que é bom. É muito bom isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. De novo, é mais uma receita muito simples, muito fácil de fazer, mas que fica uma delícia. Ela é um clássico aqui das famílias britânicas e é um comfort food. Se você assistiu esse vídeo até o final, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigada, valeu, falou!